Como eu estava falando com vocês no vídeo anterior, a primeira questão que traz é no artigo 1º sobre o que é responsabilidade tributária. Então, veja que ele fala o seguinte, no artigo 1º, parágrafo único, considera-se que 1. A responsabilidade tributária pressupõe a existência da regra matriz de incidência tributária, referente à obrigação tributária, e da regra matriz de responsabilidade tributária. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que são duas obrigações distintas. Você primeiro tem uma hipótese de crédito tributário, então o contribuinte teve determinada conduta que deveria gerar ou gerou a hipótese de incidência, um ato concreto, o fisco apercebeu disso e ao mesmo tempo existe uma outra relação que pode ou não estar imbricada nessa questão, que é a questão da responsabilidade tributária. Muitas vezes o fisco é obrigado a trazer já no lançamento todos os contornos da obrigação. E isso significa, ou pode significar, a questão da responsabilidade tributária. É óbvio que eu não estou falando para vocês que no lançamento, em que depois você vai ter uma responsabilidade por sucessão. Então, imagine os senhores que em 2015 a pessoa realiza um fato gerador. O lançamento é feito em 2016 e ela vem a morrer em 2017, gerando em consequências de responsabilidade por sucessão. É óbvio que em 2017, em 2015, ninguém saberia que o cara ia morrer em 2017. Então, aí é uma hipótese que a gente não está falando de necessariamente o lançamento versar sobre a responsabilidade tributária. Mas imaginem vocês a hipótese do inciso 2 do artigo 124, que é aquela que é a responsabilidade tributária pela situação em comum que constitui o fato gerador. Então você tem duas pessoas físicas ou jurídicas, que estão juntas em relação não ao interesse do valor, por exemplo, uma empresa matriz e filial. Elas estão muito mais, o interesse comum é na situação que constitui o fato gerador, ou seja, é justamente nos fatos que antecedem, que dão origem ao fato gerador. Um exemplo clássico, aqui um exemplo pelo menos fácil, Imaginem vocês que duas pessoas se juntam, duas empresas, para a realização de um evento, isso é uma recepção. Só que uma ela é dona do espaço, a outra é dona ou trabalha com as questões relativas a recebimento de pessoas, contratar palhaço, o buffet, etc. O fisco, são duas empresas distintas, mas o fisco entende que naquela situação era uma situação que geraria ISS, faz a tributação e entende que as duas empresas estariam responsáveis pelo interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Você pode ter uma discussão posterior que uma das empresas fale, não, minha alocação pura e simples e ele que realizou atividades que eram passíveis de serviço, porque a alocação pura e simples ela não gera ISS. Mas esse é um exemplo de duas empresas que teriam interesse comum na situação que constitui o fato gerador. E ao largo disso você tem, portanto, que a imputação de responsabilidade tributária é o procedimento administrativo para atribuir responsabilidade a terceiro que não consta da relação como contribuinte ou como substituto tributário nas hipóteses legais. Então, veja que a instrução normativa ela tem um papel procedimental. Ela ainda é garantia, quer dizer, se o fisco não cumprir aqui as regras da instrução normativa, você pode sim ter uma nulidade do auto de infração pela ausência do procedimento que deveria ser inerente ao devido processo legal. Agora, ele fala que a imputação da responsabilidade tributária, ela vai se dar nas hipóteses legais. Quais hipóteses legais são essas? Obviamente a gente está falando do Código Tributário Nacional, lançamento, obrigação, enfim, normas gerais de responsabilidade tributária, elas devem ser veiculadas através de lei complementar. O Código Tributário Nacional é um decreto bem antigo e ele foi recepcionado pela atual Constituição como lei complementar.